Meus irmãos, graças a Deus, nós vamos refletir em mais uma porção da palavra do Senhor. Essa palavra que tem nos sustentado nesse evangelho tão proveitoso para nós, onde nós percebemos e vamos progressivamente percebendo e entendendo o que o evangelista Marcos quer nos ensinar a respeito do Senhor Jesus Cristo, a respeito de o que significa seguir ao Senhor Jesus Cristo. O que significa esse chamado que ele apresenta aqui, é a segunda vez que nós o vemos hoje, segue-me. Antes vimos no capítulo 1 para 4 dos seus apóstolos, que se tornariam apóstolos. Hoje nós vemos para mais um deles, para Levi, Mateus, também conhecido como Mateus. Essa ordem, essa autoridade que é manifestada em sua palavra, segue-me. O que significa seguir ao Senhor Jesus Cristo? Nós estamos nesse capítulo 2. Acredito que no próximo domingo finalizaremos também o capítulo 2. Mas eu comentei com os irmãos no domingo que esse capítulo 2 trata bem especificamente sobre a oposição crescente ao Senhor Jesus Cristo. Nós vimos no domingo passado que essa oposição ela iniciou no coração daqueles escribas, tentando ali escondê-la de forma muito discreta, mas estava ali, e que ela vai resultar lá no capítulo 3, versículo 6, na concretização daquilo que estava no coração deles, que é o plano para matar o Senhor Jesus Cristo. Hoje nós veremos um pouco mais sobre essa oposição. Na verdade, é quase que uma continuação do que nós vimos no domingo, quando o Senhor Jesus Cristo se apresenta como aquele que tem autoridade para perdoar pecados, e aí gera um alvoroço entre os escribas, porque somente Deus pode perdoar pecados. O que eles não entendiam era que aquilo sim era verdade. Deus estava ali perdoando pecados. E por isso, por não entender isso, por não serem filhos de Deus, mas filhos do diabo, que se opõem aos filhos de Deus, que se opõem ao próprio Deus, eles ali em seu coração começam a apresentar essa oposição. E aquela oposição se dava porque eles não entendiam o motivo de Jesus Cristo estar ali, para o que Jesus Cristo estava ali, que era para perdoar pecados. O motivo da oposição no texto que nós acabamos de ler, que é a continuação daquele assunto, é que agora eles se opõem porque eles não entendem não mais o que ou o porquê Jesus Cristo estava ali, mas para quem ele estava ali, para quem ele veio, que era para pecadores, para aqueles que, reconhecendo que são pecadores, se arrependiam e buscavam ao Senhor Jesus Cristo. Mas antes de nós entrarmos nesse texto, meus irmãos, eu gostaria de compartilhar uma ilustração que, embora seja uma ilustração, é algo que é real, que aconteceu essa semana. Eu tenho um colega que já fazia uns 5 meses que ele estava com um ferimento no dedo do pé. Ele estava com esse dedo ferido, ia protelando isso, Alguns chegavam para ele e diziam: olha, preste atenção nesse dedo aí, tu vai ter problema com ele. Mas ele simplesmente dizia que não precisava de nada, não precisava de médico, não precisava ter tanto cuidado assim, porque ele estava bem. Nada demais estava acontecendo, estava tudo bem com o dedo dele. Ele seria uma bobagem ir procurar médico se ele está com saúde. Afinal, o seu dedo estava ali com um pequeno ferimento, mas no começo doía mais, mas agora nem doía mais tanto. A dor ia passando cada vez mais, cada dia que passava a dor mais a dor era amenizada. Embora outros sintomas surgissem, embora mesmo sem dor ele tivesse cada vez mais tendo febres frequentes, febres altas e cada vez mais o dedo ficando preto e podre e sem nenhum sinal de vida, fedendo ali, se decompondo, mas mesmo assim ele continuava com a sua vida normalmente, trabalhando muito, como ele sempre trabalhou, comendo de forma totalmente desregrada, mesmo sabendo que ele tem diabetes, ele ia tocando sem nenhum problema. O que ele mais dizia era: quem precisa de médico? Quem está doente? Eu não preciso de médico, eu estou bem. Estou tocando a minha vida sem nenhum problema. Estou vendendo saúde,
Só que chegou um momento que ele caiu de vez. E foi levado para o hospital. E quando chegou no hospital, os exames mostraram que ele estava com infecção generalizada. E por misericórdia de Deus, milagre de Deus, ele só perdeu o dedo. Ele não teve que amputar a perna, nem morreu por conta dessa infecção. Só perdeu o dedo. Meus irmãos, assim como esse meu colega, todo homem, toda mulher, todo ser humano nasce e cresce cego em relação à sua real situação diante de Deus. Todo homem, toda mulher não consegue enxergar quem ele é diante de Deus até que o próprio Deus possa revelar a ele. Até que o próprio Deus possa, com a sua voz poderosa e soberana, como eu acabei de comentar, chamar esse homem, chamar essa mulher, perfurar o coração duro deste, iluminar as trevas da visão dele ali, e então esse ser humano, esse homem, essa mulher, possa se quebrar diante do Senhor, possa se arrepender, possa crer no Senhor, confiando que somente o Senhor pode tirá-lo daquela situação de perdição. Somente o Senhor pode salvá-lo. Muitas vezes, meus irmãos, até mesmo os crentes, aqueles que nasceram de novo, eles passam por momentos de cegueira como esse. É como quando você está diante de um flash, né? um flash rápido, e então aquela luz artificial do mundo, ela te ofusca e você, por alguns instantes, você não enxerga nada. E por conta disso, você não consegue enxergar quem é você. Você não consegue ter a visão correta de quem você é, mesmo tendo recebido a revelação do Senhor. Parece que uma pane acontece por alguns momentos em muitos. E quando essa pane acontece, meus irmãos, geralmente nós nos desviamos para dois extremos. Ou o extremo da autojustiça, de acharmos que temos em nós mesmos algum valor por conta das nossas obras, algo que gere valor, que possa nos apresentar diante de Deus como alguém que tem sim sua justiça, ou o caminho da autocomiseração, da autopiedade, do coitadismo, né? Onde nós não nos enxergamos com valor nenhum, porque nós imaginamos que esse valor deveria ser encontrado em nós e não olhamos para Cristo, que é o nosso valor, que é a nossa justiça. Às vezes, no caminho da autojustiça, nós estamos sendo ali dominados pelo ego, nos achando, mesmo que nós não digamos, nos achando superiores aos demais, nos achando mais santos, achando que as obras que nós realizamos são obras que são realizadas pela nossa força, pelo nosso poder, não entendendo que o arrependei-vos e crede no Evangelho, que está lá no capítulo 1, versículo 15 de Marcos, quando Marcos resume o que é o Evangelho, a proclamação do Evangelho feita pelo Senhor Jesus Cristo. Muitas vezes nós não nos lembramos que aquele arrependei-vos e crede não é uma ação pontual, mas é contínua. A própria forma como Marcos escreve, essa ordem nos dá essa ideia de uma ordem contínua, onde o crente precisa arrepender-se e crer continuamente no Evangelho. Dia após dia, se arrependendo e crendo, se arrependendo e crendo, até que um dia possamos ser perfeitos, como Ele é perfeito, como nós estamos vendo lá em Mateus, no Sermão do Monte. Quando o ego nos domina dessa forma, a forma da autojustiça, nós olhamos para nós mesmos enxergando o mérito, achando que por sermos quem somos, por fazermos o que fazemos, nós somos diferentes daqueles que não fazem, daqueles que não são. O outro lado, o outro caminho, o caminho da autocomiseração, né, da autopiedade, é o outro extremo, é o extremo do vitimismo, onde nós utilizamos essa autopiedade para sermos vistos ali como coitadinhos, como aqueles
que sofrem pelo Senhor, e então nos colocamos o tempo todo diante de crentes e não crentes como aqueles que vivem a vida em seu martírio por Cristo. E muitas vezes isso de forma até sincera, porque tentamos e não conseguimos enxergar qualquer valor em nós, esquecendo que realmente em nós não há valor, mas nós temos o valor de Cristo. Nós temos a justiça de Cristo que foi dada a cada um que nasceu de novo. O problema dessa autopiedade, dessa autocomiseração, meus irmãos, é que isso nos paralisa. Isso nos faz achar que para que possamos dar um passo, nós precisamos ter força em nós mesmos, ter valor em nós mesmos. Esquecemos que tudo que temos, que tudo que fazemos, fazemos porque Cristo nos permitiu, porque Cristo nos dá força. Não enxergamos a maravilhosa graça do Senhor Jesus Cristo aplicada em nossas vidas. Qualquer um desses extremos, meus irmãos, é totalmente incorreto. Qualquer um desses extremos é como eu falei, um flash de luz artificial, luz não verdadeira, luz desse mundo que nos cega, nos fazendo caminhar, mesmo que momentaneamente, sem entendermos quem somos. O Senhor Jesus Cristo, ele veio para pecadores, meus irmãos. Pecadores. Infelizmente, em muitos locais isso não tem sido pregado. O Senhor Jesus Cristo veio para pecadores. Pecadores que sabem que são pecadores. Pecadores que conseguem olhar para si mesmos e enxergar os trapos de imundície que ainda existem em si. E então, por enxergarem esses trapos, ao invés de se fazerem de coitados, ao invés de se lançarem em suas próprias mazelas, correm para o Senhor Jesus Cristo, clamando a Ele: salva-me, Senhor. Arranca de mim esses trapos. Arranca de mim essa imundície que não mais pertence a mim, porque eu sou teu. Dá-me vestes novas, vestes alvas, tão alvas quanto a neve. O Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, é a salvação para pecadores. Pecadores como você, como cada um de nós aqui. Pecadores que creem que Ele é o Filho de Deus, que Ele é o único médico capaz de curar a sua doença de morte, que é o pecado. É sobre isso que esse trecho que nós lemos aqui na liturgia fala, meus irmãos. Sobre o Senhor Jesus Cristo, aquele que é a salvação para pecadores. Aquele que foi entregue por amor para que pecadores, aqueles que não tinham qualquer valor, pudessem então ser encontrados em Cristo. Pudessem então ter comunhão com Deus. Serem feitos filhos de Deus. Meus irmãos, não é só ter arrancado ali o alvo da ira de Deus. Não é só ser perdoado por Deus e então não tê-lo mais em vista. É ser filho de Deus. É estar sentado à mesa do Pai. É ter comunhão com o Senhor. Esse é o tema central do que nós veremos hoje. Nós veremos 2 pontos. Nós veremos os versículos 13 e 14, falando sobre a autoridade de Jesus que chama quem Ele quer para ser seu discípulo. E nós veremos nos versículos seguintes, do versículo 15 ao 17, que o Senhor Jesus Cristo, Ele chama, Ele salva pecadores. Não justos, pecadores. Vamos ler os versículos 13 e 14 de novo. De novo saiu Jesus para junto do mar, e toda a multidão vinha ao seu encontro, e ele os ensinava. Quando ia passando, viu a Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria, e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e o seguiu. Meus irmãos, esse texto aqui, esse versículo 13 do capítulo 2, faz um paralelo direto com o capítulo 1, versículo 16,
quando o Senhor Jesus Cristo está caminhando junto ao mar da Galileia, e ele então avista ali Simão e André, que estavam pescando, e os chama também. O Senhor Jesus Cristo aqui, mais uma vez, ele está saindo para pescar, meus irmãos, para pescar homens, e ensinando os seus discípulos como é pescar homens. Quem são os homens que o Senhor Jesus Cristo disse que eles pescariam? E então, o Senhor Jesus Cristo vê Levi, um coletor de impostos, um publicano, aquele que também era conhecido por Mateus, como nós vemos lá nos outros evangelhos, em Mateus e em Lucas, aquele que escreveu o primeiro evangelho, o evangelho segundo Mateus. Levi, ou Mateus, era um publicano, meus irmãos. Os publicanos eram coletores de impostos. Eles eram desprezados pelos judeus, e em especial pelos fariseus e escribas. Eles eram considerados traidores da pátria, porque eles serviam aos romanos. Eles eram responsáveis por receber ou por coletar parte dos tributos que Roma vendia para alguém, que alguém coletasse. Então alguém sempre dava uma parcela em dinheiro alta, né, para Roma, e recebia então o direito de coletar impostos, uma parte em certas regiões. Só que além de serem considerados traidores da pátria, os publicanos eram considerados ladrões e corruptos, porque geralmente eles cobravam além do que era necessário, para que assim pudessem desviar para eles mesmos, para que assim eles pudessem enriquecer às custas da opressão e da miséria do seu próprio povo. Os publicanos eram proibidos de entrar em sinagogas e no templo. Os publicanos eram considerados imundos. Aquele que tivesse na sua casa tivesse um publicano, ou ele expulsava, ou aquela casa era considerada imunda. Os publicanos eram tidos como aqueles que tinham lepra, os leprosos, e às vezes considerados até pior do que eles. Os publicanos eram, talvez ali para o grupo dos judeus, a pior classe de judeus que tivesse. Mas o Senhor Jesus Cristo viu a Levi, esse publicano, e o chamou. Segue-me. É a mesma palavra usada para chamar Pedro e os demais lá no capítulo 1. Segue-me. Uma expressão que não é simplesmente vem até mim, mas torna-te um discípulo meu. Segue-me. Um chamado irresistível, inquestionável, incomparável. E a reação de Levi, meus irmãos, é exatamente igual à reação dos demais discípulos. Ele simplesmente levantou, deixou tudo o que tinha, sua segurança de coletor de impostos, o seu dinheiro, aquilo que ele tinha obtido ali, deixou tudo o que tinha e seguiu a Jesus. Mais uma vez aqui, meus irmãos, nós estamos vendo isso desde o capítulo 1 e veremos até o capítulo 8, mais ou menos. Mais uma vez, o Senhor Jesus Cristo mostra aqui a sua autoridade. Ele não está preocupado em agradar homens, em agradar os seus discípulos ou aqueles que o observam. Mas importa agradar a Deus. E Deus escolhe e chama quem Ele quer. Não quem os homens querem ou esperam que seja chamado. Deus chama, escolhe, salva quem Ele quer, porque Ele é Deus e não nós. Saber disso, meus irmãos, diferente do que muitos dizem por aí, diferente de acusações que muitas vezes nós recebemos por crer na soberania de Deus, saber disso só aumenta a nossa responsabilidade em pregar o Evangelho a todos, em evangelizar, em proclamar a salvação de Deus, que é o Senhor Jesus Cristo, para todos aqueles com quem nós nos encontramos. Pregar o Evangelho que revela que todo homem é pecador, é miserável. Todo homem é necessitado da graça de Deus. Mas pregar também o Evangelho que nos diz
que nos traz a convicção de que para todo aquele que se arrepende e crê em Jesus Cristo, há uma salvação. Não importa o que este tenha feito ou tenha sido. Todo aquele que se arrepende e crê no Evangelho, crê no Senhor Jesus Cristo, este consegue salvação. Nós devemos proclamar o Evangelho a todos, meus irmãos. Pregar o Evangelho, conhecer o Evangelho para que então possamos multiplicar o Evangelho e falar do Evangelho. Porque nós não escolhemos, nós não temos esse direito de escolher quem é salvo pelo Evangelho. Mas o Senhor sim, Ele escolhe. Nós não conseguimos ver além da imundície que está em todo homem, inclusive estava em nós. Mas Deus consegue. O Senhor consegue. Além disso, meus irmãos, o chamado de Levi, aqui o chamado de Mateus, tão improvável aos olhos dos judeus, nos encoraja a esperar e a orar dia após dia pela salvação daqueles que nós julgamos que são improváveis de serem salvos. Pela salvação daqueles que julgamos que é impossível que venham até o Senhor. Aqueles que as pessoas dizem, esse aí não tem jeito. Esse pode jogar no lixo e fechar a tampa. O Senhor Deus é quem escolhe os seus. O Senhor Deus é quem traz salvação ao mais miserável dos pecadores. Para Deus não há impossível. O Senhor possui toda a autoridade para chamar quem Ele quer. E Ele chama, em grande maioria, os fracos, aquilo que é loucura para esse mundo, os humildes, os desprezados, para que quem se gloriar, se glorie nele. É o que 1 Coríntios capítulo 1, versículo 28 e 29 nos diz. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo, as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. O Senhor Deus chama a quem Ele quer, escolhe a quem Ele quer. E o Senhor Deus salva a pecadores e não a justos. É o que nós vemos no segundo ponto dessa mensagem. Versículos 15 a 17. Achando-se Jesus à mesa na casa de Levi, estavam juntamente com ele e com seus discípulos muitos publicanos e pecadores, porque estes eram em grande número e também o seguiam. Os escribas dos fariseus, vendo-o comer em companhia dos pecadores e publicanos, perguntavam aos discípulos dele, por que come e bebe ele com os publicanos e pecadores? Tendo Jesus ouvido isto, respondeu-lhes, os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores. Meus irmãos, Marcos faz questão de deixar claro que o caso de Levi aqui, de Mateus, não foi uma exceção. Que não foi um caso isolado. Muitos outros publicanos e pecadores o seguiam a Jesus. E Mateus fez um banquete para Jesus e para seus discípulos. E lá, nesse banquete, estavam muitos publicanos e muitos pecadores. O texto aqui nos diz que estes eram em grande número e também o seguiam, e também seguiam a Cristo. No meio daquela multidão que seguia Cristo, muitos eram publicanos e pecadores. Muito provavelmente aqui, meus irmãos, esse termo pecadores, ele se relaciona, ele traz a ideia daqueles que são de tão má reputação quanto os publicanos. Prostitutas, malfeitores, talvez até gentios. E ao comer com estes pecadores, o Senhor Jesus Cristo estava expressando ali um sinal de amizade, um sinal de comunhão com aqueles. Sentar à mesa
com qualquer um que fosse trazer essa ideia de laço, de comunhão. E isso ofendeu profundamente os escribas dos fariseus. Como alguém que alega ter parte com Deus, que alega poder perdoar pecados como este, pode ter comunhão com pecadores? E essa, meus irmãos, é uma verdade central da salvação que nós recebemos. Em Cristo, nós não somente temos paz com Deus, como eu comentei aqui no início, não somente somos livres da ira vindoura de Deus para com os ímpios, mas nós temos comunhão com Deus. Nós temos comunhão. Nós somos feitos a todo aquele que crê, que se arrepende e crê no Senhor Jesus Cristo, foi dado o poder de ser feito filho de Deus. Filho de Deus. Os fariseus ali ofendidos, e sem conseguir agora esconder a sua indignação, como fizeram lá na situação em que Jesus perdoou os pecados, lá na casa de Pedro, né? Eles avançam um pouco mais na oposição ao Senhor Jesus Cristo. Agora eles não mais guardam em seus corações. Agora eles buscam aos discípulos. Eles vão falar do Senhor Jesus Cristo para os discípulos do Senhor. Eles estão tentando ali, meus irmãos, minar a autoridade do Senhor Jesus Cristo para os seus discípulos, apontando: como pode o mestre de vocês comer com pecadores? Como pode? Meus irmãos, eu fico pensando, as Escrituras não deixam isso claro, mas eu fico imaginando por que nesse momento os fariseus procuraram aos discípulos do Senhor para falar sobre o Senhor Jesus Cristo para esses discípulos. Por quê? Será que eles viram alguma abertura ali? Porque muito provavelmente é bem possível que os mesmos discípulos não tenham gostado muito da ideia de Levi estar fazendo parte daquele grupo. É possível. E eu pensando sobre isso, eu fiquei refletindo como é perigoso, meus irmãos, nós não atentarmos para como a forma como nós nos expressamos, a forma como nós agimos diante dos nossos irmãos podem gerar ali brechas para que a autoridade da palavra de Deus possa ser de alguma forma contestada, possa ser de alguma forma atacada ao atacar aqueles que pregam a palavra de Deus, por exemplo, ao você expressar algum descontentamento, por exemplo, com aquele que prega, com o pastor da igreja, e isso gerar uma janela para que outro que em algum momento tem algum descontentamento, outro em que em algum momento a carne está falando ali, possa encontrar ali um abrigo para que juntos estes possam ter esse descontentamento. Precisamos ter muito cuidado com essas brechas que nós deixamos, meus irmãos. Mas os fariseus foram falar do Senhor Jesus Cristo para os discípulos, né? E a resposta do Senhor Jesus Cristo não deixou dúvida nenhuma sobre para quem ele veio. Versículo 17. Tendo Jesus ouvido isto, respondeu-lhes: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores. Como poderia um médico recusar ver um paciente doente? Como? Ele poderia talvez recusar ver um paciente em plena saúde, mas um doente jamais. Observe, meus irmãos, que Jesus não está aqui ensinando que o pecado é algo sem importância ou que o pecado é aceitável, como muitos hoje querem ensinar. O Senhor Jesus Cristo não está dizendo isso. Muitos hoje dizem assim: você não pode me julgar. Quem é você? Só Deus pode me julgar. Muitos hoje dizem assim: Jesus andava com pecadores. Se Jesus viesse hoje, ele continuaria andando com pecadores e não com esses crentes que nos acusam. Muitos dizem isso, mas não é verdade. O Senhor Jesus Cristo não está falando aqui que o pecado não importa. Ele não está falando aqui que o pecado é aceitável. Ele está falando que
Os doentes é que precisam de médico, mas os doentes que percebem que são doentes. Os doentes que percebem que se não procurarem um médico morrerão. É isso que o Senhor Jesus Cristo está falando. O Senhor Jesus Cristo também não está dizendo que existem aqueles que são os sãos ou os justos sem que estes estejam em Cristo. De forma nenhuma. Todos pecaram. Romanos 1, capítulo 1 nos descreve isso. Todos pecaram. Todos necessitam da graça de Deus. O que o Senhor Jesus Cristo está nos dizendo aqui, meus irmãos, é que somente aqueles que reconhecem que são pecadores, aqueles que conseguem enxergar a miséria em que estão, podem também reconhecer que precisam de salvação. E então buscar o Salvador. É para estes, meus irmãos, que o Senhor Jesus Cristo veio. A atitude dos escribas e fariseus era uma atitude de soberba, uma atitude de altivez. Eles se consideravam bons, justos. Eles olhavam com desprezo para os publicanos e para os demais pecadores, inclusive para muitos que não viviam uma vida de pecado como os publicanos e como os pecadores que são descritos aqui, mas que não seguiam à risca cada uma das regras que eles determinavam que a lei expressava. Estes, eles também chamavam de pecadores. Estes, eles consideravam também inferiores. Aos seus olhos, eles eram justos. E isso por conta das suas obras. Mas o Senhor Jesus Cristo veio para salvar pecadores e não justos. Pecadores que reconhecem que são pecadores, que se humilham diante do Senhor, buscando salvação, buscando aquele e somente aquele que pode salvá-los e colocá-los em paz diante do Senhor, diante de Deus. Estes, meus irmãos, sabem que não possuem justiça própria, que não há nada em suas mãos que possam oferecer ao Senhor, que não há nada que possam fazer, por mais que se esforcem, nada que possam fazer para agradar ao Senhor. Somente por Cristo. Só o que eles têm é a sua contrição, as suas lágrimas, o seu Senhor, o seu Salvador. E então, ao irem a Cristo, recebem a justiça dele. Meus irmãos, para a gente finalizar, abram aí no Evangelho segundo Lucas. É o único evangelho que descreve isso. Lucas, capítulo 18, dos versículos 9 a 14. Lucas, capítulo 18, versículos 9 a 14. A parábola do fariseu e o publicano. É assim, é exatamente assim que esses fariseus se viam. É exatamente assim que aquele que não reconhece que é pecador, que é miserável, se enxerga. Propôs também essa parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos e desprezarem os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo, desta forma: Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: Ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este, o publicano, desceu justificado para a sua casa, e não aquele, o fariseu, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. O Senhor Jesus Cristo
é a salvação de Deus para pecadores, meus irmãos. Pecadores que percebem que a eles é revelado o quão pecadores são, o quão necessitados são de salvação, que não há outro caminho, que não há outra direção, que o caminho que seguem é um caminho de morte. O Senhor Jesus Cristo veio para salvar estes, para trazer a eles paz, comunhão com Deus, para resgatar aquilo que havia se perdido. Aqueles que o Senhor, em sua santa sabedoria, escolheu para que o seu nome fosse glorificado por meio destes. Essa salvação, meus irmãos, não é para aqueles que se acham dignos, para aqueles que conseguem apresentar suas boas obras. Não. Essa salvação é para os indignos, para os desesperados, para aqueles que sabem que nada são, mas que encontraram o Salvador, mas que receberam o grande presente do Senhor, a manifestação do amor de Deus, Cristo Jesus, o Redentor. Esse entendimento, meus irmãos, de humilhação, de salvação recebida do Senhor, não é manifestado somente por meio de palavras. Não. Mas por uma vida de devoção. Uma devoção tanto no oculto, como nós vimos 3 mensagens que o pastor Livando pregou sobre a devoção no oculto, a devoção na oração, no jejum. Essa humilhação do pecador para com Deus acontece tanto em oculto, na sua devoção pessoal, lá no seu quarto, na sua família, servindo e cuidando dos seus para glorificar o Senhor. Mas também é uma devoção que é manifestada em comunidade, sendo humilde dentre os santos, não considerando como o maior entre os santos, mas o menor, não considerando as suas necessidades maiores do que as dos outros, mas as dos outros como sendo maiores, cuidando uns dos outros, servindo uns aos outros, sem autojustiça, sem autopiedade, sem coitadismo, sem estar travado porque acha que depende das suas forças, porque você não depende. É Deus quem opera em você o querer e o fazer. Humildes, servos, confiantes e convictos de que o Senhor, o nosso Senhor, veio para aquele que reconhece que é pecador, para aquele que se arrepende e crê no Evangelho. Que nós não nos esqueçamos disso, meus irmãos. O Evangelho foi dado a pecadores. O Senhor veio para pecadores, miseráveis, fracos, necessitados, mas que creem no Senhor Jesus Cristo, que enxergam a glória do Filho de Deus e se dobram diante de tão grande presença, de tão grande dom que nos foi entregue. Vamos orar, meus irmãos. Senhor amado, nós te louvamos, Pai. Te louvamos porque miseráveis que somos, Senhor, o Senhor nos resgatou. Tão perdidos, caídos em nossos delitos, mortos, o Senhor nos resgatou. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pelo presente que nos foi dado. Nós não merecíamos nem merecemos, mas te agradecemos, Senhor, porque em Cristo nós fomos feitos teus filhos. Nos fortalece, Pai. Não nos deixe esquecer a tua verdade. Não nos deixe, Senhor, sofrermos com os flashes artificiais de luz que esse mundo joga em nossos olhos. Nos sustenta, Deus. Em nome de Jesus nós te pedimos. Amém.